Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez nessa quarta-feira. Para muitos aí, quarta-feira de retorno às atividades, alguns retornando agora pela manhã, outros à tarde, ainda aqueles que estenderão o feriado prolongado até o final do dia de hoje. Mas eu quero, nesse momento, estender aquele convite que sempre fazemos. Hoje à noite estaremos reunidos em nossa igreja, em nosso culto de oração, a partir das 19 horas. Estaremos juntos para agradecer a Deus as suas bênçãos, para suplicar os cuidados do Senhor, para orar uns com os outros e orar uns pelos outros, e para louvar a Deus na comunhão com os nossos irmãos. Você é nosso convidado, ou se você tem uma outra igreja batista, uma outra igreja evangélica próxima à sua casa, você pode visitá-la igualmente. Aos nossos aniversariantes do dia de hoje, nosso abraço carinhoso e especial, com o abraço, aquele desejo de coração, de que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e cuide de todos os aspectos do seu viver de forma particular. Vamos agora à meditação na palavra de Deus. No livro dos Salmos, no Salmo de número 4, eu gostaria de ler com você hoje o versículo 5, que diz o seguinte: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Nessas duas frases encontradas nesse versículo, o salmista traz duas recomendações claras e diretas. Uma das recomendações está relacionada à obediência. A outra está relacionada à confiança. São duas coisas interessantemente colocadas lado a lado e vamos refletir sobre isso daqui a pouco. Primeiro, eu quero mencionar que quando o texto fala de sacrifícios de justiça, lembra-nos que a palavra de Deus nos propõe um tipo de sacrifício distinto daquele sacrifício aos quais estamos acostumados ou com os quais estamos acostumados a pensar. A palavra de Deus diz por diversas vezes que o que Deus quer de nós não são sacrifícios físicos, não são sacrifícios corporais, não são sacrifícios no sentido de abrir mão de algumas expectativas físicas e mesmo a promoção de algum sofrimento material, como em algumas religiões se promove. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a Bíblia recomenda. Durante muitos anos, nossa sociedade foi influenciada por uma mentalidade antiga, segundo a qual a matéria é má, é pecaminosa, o corpo físico é mau, e quanto mais o meu corpo sofre, mais perto de Deus eu posso estar. Nós não encontramos esse conceito na Bíblia Sagrada. Não há essa ideia de que a autoflagelação, o martírio do meu corpo melhora a minha espiritualidade, aproxima-me de Deus. A Bíblia nunca ensinou isso. Mas a Bíblia ensina, sim, que Deus requer de nós determinado tipo de sacrifício. E o texto aqui chama de sacrifício de justiça. Em outro texto, de forma mais explícita, Deus diz que é o fazer justiça, em especial aos desamparados. É esse tipo de sacrifício que Deus quer ver em nós. É o sacrifício da obediência. É o sacrifício da observância aos seus comandos e aos seus mandamentos. Existe determinado grau de sacrifício? Sim, porque ao fazermos isso, sacrificamos o nosso próprio eu. Abrimos mão de nossa própria vontade, algumas vezes, nossas próprias preferências, nossos próprios desejos, e nos sujeitamos à vontade de Deus, ao projeto de Deus. É esse o sacrifício. Aquilo que Jesus afirma ao dizer que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Este é o sacrifício desejado por Deus. Ele mesmo diz que o sacrifício que ele deseja é o coração quebrantado, é o coração contrito, é o coração obediente. Sacrifício de justiça, portanto, não tem a ver com autoflagelação ou com sofrimento físico. Sacrifício de justiça tem a ver com obediência. Tem a ver algumas vezes com a renúncia do meu eu, da minha própria vontade, do meu próprio desejo. E aí está o sacrifício. Em prol da promoção da vontade de Deus e da aceitação da vontade de Deus em minha vida. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
o sacrifício da obediência, da entrega ao Senhor. Mas a outra frase fala de uma outra coisa que Deus espera de nós, que confiemos nele. Ao lado do desafio da obediência está o desafio da confiança. E são coisas que caminham lado a lado, são coisas inseparáveis. Porque eu não costumo obedecer a alguém em quem não confio, a menos que seja uma obediência imposta. Não obedeço voluntariamente a alguém em quem não confio. Quando nós somos convidados a obedecer a Deus, é porque nós podemos confiar nele. É porque nós sabemos, e a palavra de Deus afirma isso, e a nossa experiência atesta isso, que todos os seus ensinamentos, sem exceção, são para o nosso bem, são para o nosso bem-estar. Vivemos melhor quando observamos aquilo que Deus nos recomenda e nos ensina. Vivemos de forma melhor, mais completa, plena e feliz quando aquilo que Deus nos traz pela sua palavra é vivido por nós, é experimentado por nós em nossa caminhada. Quando somos obedientes, nós demonstramos nossa confiança no Senhor. Por isso, o que eu quero lhe propor na manhã de hoje é que não apenas você observe aquilo que Deus lhe ensina e siga os caminhos do Senhor, mesmo abrindo mão de suas próprias vontades, mas que você confie no Senhor e confie a ponto de entregar-lhe a sua vida. Todos os seus projetos, os seus sonhos e os seus desejos colocados nas mãos do Senhor. Quando reunimos obediência e confiança, nós podemos experimentar a plenitude do que Deus tem para nós, a plenitude do que Deus deseja para as nossas vidas. O que eu desejo de coração, na manhã deste dia, é que a sua vida seja marcada por esses elementos. A obediência que o faz entregar-se, submeter-se à vontade de Deus. A confiança que o faz deitar-se nos braços do Senhor. Porque, diz o apóstolo Pedro em sua carta, Ele tem cuidado de nós. Vamos orar ao Senhor nesse instante, vamos falar com Ele, juntos. Pai querido, nós queremos nos colocar na Tua presença neste instante, em cumprimento àquilo que estabelece a Tua palavra. Nós queremos nos submeter à Tua vontade de forma obediente. Sacrificamos o nosso eu, para que a Tua vontade se faça em nós. Que a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, seja experimentada por nós. Mas também queremos Te dizer, Senhor, que confiamos em Ti. E porque confiamos em Ti, nós colocamos em Tuas mãos nossas angústias, nossas preocupações, nossos temores. Colocamos em Tuas mãos nosso passado, para que o Teu perdão nos limpe de todo peso. Colocamos nas Tuas mãos o nosso presente, para que Tu dirijas nossas decisões. Colocamos em Tuas mãos nosso futuro, para que Tu nos conduzas em triunfo. No nome de Jesus. Amém.